Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade nesse comentário bíblico para você, no livro do profeta Isaías. Isaías, considerado príncipe dos pregadores, seu livro tem 66 capítulos, 1292 versos, e encabeça os livros proféticos, que é a quarta divisão e quinta do nosso Antigo Testamento, os livros proféticos, que vai de Isaías a Malaquias. O seu nome, Isaías, significa salvação do Senhor, ou o Senhor salva. E Isaías, ele teve a sua visão, ele tem a sua mensagem profética em visão, né? Ele, logo no primeiro capítulo, verso 1 diz, visão de Isaías, filho de Amós. Agora ele vai ter uma segunda visão no capítulo 2, e assim por diante, ele vai tendo visões, e ele diz no capítulo 6, no ano em que morreu rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, Isaías é um profeta visionário, a sua mensagem é dada por visões, ele não é o único, Ezequiel também tem visões, outros recebiam a mensagem, veio a palavra do Senhor, mas Isaías era visão. Ele teve outra visão aqui, ele vai mencionar. Essa visão, agora de Isaías, parece que é uma visão futura. Nós, nos versos 2 a 4, parece que ele está vendo o futuro na época do reino milenal de Cristo. E nós vamos ver essa visão que ele menciona. O nome Isaías, ele é bem mencionado em 419 vezes em 23 livros do Novo Testamento. Isaías é um dos profetas mais cotados, por isso chamado príncipe dos profetas, profeta que mais falou de Jesus. E olha agora, ele diz assim, visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Vamos ver essa visão que Isaías teve. Quando ele começa agora no verso 2, ele diz, e acontecerá nos últimos dias. A visão parece que é escatológica, tem a ver com os últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor. Então, nesse monte Sião, que é o Monte Santo, se firmaria o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Então, a casa do Senhor, no monte do Senhor, se firmaria no cume dos montes, por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Essa visão é uma visão quando todas as nações virão ao Senhor para aprender dele, para estar ouvindo a sua voz. Então, na época, não é só Israel, é todas as nações que vão fluir para lá. Olha o verso 3, a visão que ele teve. E virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Nós vemos aqui as nações e os povos querendo aprender do Senhor para obedecer, para andar em seus caminhos, suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Olha só, de Sião sai a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então nós vamos ver aqui esse desejo das nações e dos povos em aprender os caminhos e andar nas suas veredas. O verso 4, e ele exercerá o seu juízo sobre as nações, fala daqui, exercer o seu juízo de um reino universal de Cristo sobre as nações, e repreenderá muitos povos. Então ele vai repreender os povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões, trocarão espadas por enxadas, e as suas lanças em foices. Então eles vão se tornar um povo que vão trabalhar na terra, como lembrando o paraíso original, que Adão foi posto no jardim para lavrar a terra. Eles vão largar as espadas, vão largar as lanças,
vão pegar enxadas, enxadões e vão usar como foices também, trocando as lanças, e não levantará a espada nação contra nação. Olha só o que sugere, uma paz universal, que já não há mais nação contra nação, nem aprenderão mais guerrear. Olha que texto maravilhoso, sugere a época do milênio de paz, nessa visão de Isaías. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Não é? E todas as nações aqui vão andar na luz do Senhor, juntamente com a casa de Jacó. Vinde e andemos na luz do Senhor. O convite para se andar na luz do Senhor. Coisa linda, coisa maravilhosa, gloriosa, essa visão de Isaías. Mas agora começa a repreensão. Mas tu desamparastes o teu povo, ó casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente. Quais costumes que eles se encheram? Os costumes dos povos daquela terra, que eles deveriam deitá-los fora, tirar, mas eles se encheram daqueles costumes e são agoureiros. Olha só, eles agora praticavam adivinhação, agouro, não é? Faziam tipo de mágica, aprenderam com aquelas nações, como os filisteus lançavam agouro. Era uma nação, os filhos de Jacó, a casa de Jacó, tinha se tornado uma nação como os filisteus, e associam com os filhos do estranho. E se associam com os filhos do estranho, aqui no verso 6, indica que eles estavam se casando com pessoas que não eram do povo, a qual o Senhor Deus havia proibido eles fazerem. Mas eles estavam se associando, se casando, juntando com filhos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro. Eles buscaram mais as riquezas do que a Deus. E não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a sua terra. Ou seja, a prosperidade aqui que estava havendo fez com que eles se esquecessem de Deus. Encheram a terra de prata, ouro, não tinha fim os tesouros, estava cheio de cavalos, seus carros não têm fim, ou seja, a prosperidade os havia desviado de Deus. Também, verso 8, está cheia de ídolos a sua terra. Oh, coisa terrível, né? Eles encheram a terra de ídolos, ídolos que têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouve. Encheram suas terras de ídolos e se inclinaram perante as obras de suas mãos. Adoravam esses ídolos, largaram o Deus que os resgatou do Egito para servir aos ídolos, diante daquilo que fabrica os seus dedos. Se tornaram fabricantes de ídolos, ídolos os quais o Senhor havia dito: não farás para ti mais esculturas, nem te prostrarás a elas. Mas eles não atentaram para a lei do seu Deus. Começaram a fazer ídolos, se tornaram uma nação idólatra, como os povos que ali habitavam. Ali o povo se abate, os nobres se humilham diante dos ídolos, os nobres se curvavam. Portanto, lhes não perdoarás. A indignação do Senhor era tão grande que aqui o Senhor já não quer mais perdoar essa nação por causa dos seus pecados. E agora vai vir o juízo de Deus. Olha o verso 10. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor. Quando a presença se manifestasse, eles iam fazer igual Adão. Quando Deus chegou no jardim, se escondeu. E agora era o que eles iam fazer, entrar nas rochas, se esconder. E isso lembra também o Apocalipse, a mensagem de João, né? Que eles entraram e disseram: cai as rochas sobre nós para nos esconder da ira do Cordeiro e da presença do Senhor. A presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos. Os homens haviam se tornado altivos, orgulhosos, soberbos, tudo que Deus abomina.
e a altivez dos varões será humilhada, eles se serão altivos, né? Orgulhosos, tudo isso será humilhado. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Então toda a glória humana, toda a honra humana, toda a altivez humana, ela é vã, diz que vai passar e que então será humilhado e o único que será exaltado é o Senhor. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Verso 12, porque o dia do Senhor dos Exércitos, aqui ó, dia do Senhor aponta para o dia do juízo de Deus. O dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo. Deus abate toda soberba. O livro de Tiago diz que Deus dá graça aos humildes, mas rejeita ao soberbo, não é? Porque o dia do Senhor será com todo soberbo e altivo. Todos eles iam ficar soberbo, altivo, contra todo que se exalta para ser abatido. Deus vai abatê-los. E aqui ele vai falar de cedros e tal, mas parece que é uma referência aos homens altivos, aos homens orgulhosos. Olha o verso 13. E contra todos os cedros do Líbano. Cedros eram árvores altas, majestosas, não é? E era assim que alguns se sentiam. Contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, contra todos os carvalhos de Baçã, carvalhos fortes, né? Era como se sentia aqui, talvez os homens são tratados como árvores. Não é que Deus vai destruir a vegetação ou a ecologia, mas é contra aqueles que se sentiam grandes como árvores, não é? Cresceram, ficaram como o cedro do Líbano, e contra todos os montes altos. Não é que Deus vai achatar os montes, não, é que aqui os montes altos são aqueles que se sentiam grandes, e contra todos os outeiros elevados, não é? Então Deus vai abatê-los. E isso mostra, ele está falando de orgulho, de altivez, e contra toda a torre alta, e contra todo muro firme, cidades fortificadas, Deus ia pôr todos abaixo, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis, tudo aquilo que eles desejavam, não é? Aquelas pinturas, Deus iria abater. Olha o verso 17, como está falando, não é tanto de cedros ou montes, mas sim do orgulho humano. E a altivez do homem será humilhada. Deus vai tirar aquele orgulho, aquela altivez, e a altivez dos varões se abaterá. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Novamente, lembra o verso 11, só o Senhor será exaltado naquele dia. Novamente aqui no verso 17, só o Senhor será exaltado. A glória, a honra, a exaltação pertence ao Senhor e não ao homem. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Uma limpeza de uma idolatria que será radicada da terra de Judá e de Jerusalém. Então os homens, de novo, se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra por causa da presença espantosa do Senhor. Está vendo o homem fugindo da presença de Deus? Aí eles fogem porque sabem que é o juízo de Deus chegando, da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade. Quando Deus manifesta sua glória, o homem teme. Assim como no monte Sinai, quando Deus desceu, o monte tremia, fumegava, e o povo disse: Moisés, fala tu e não nós com Deus, para que não morramos. Ao ver essa presença majestosa, gloriosa, vão causar medo, vão se enfiar nas rochas, nas cavernas, quando ele se levantar para assombrar a terra. Tá vendo? Esse levante do Senhor é o juízo vindouro, e nesse juízo o homem se esconde ao ver a glória e a majestade. Naquele dia, falando de um dia futuro, os homens lançarão as toupeiras, e aos morcegos, vão pegar suas toupeiras e lançar aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram perante eles, que se prostraram. Então eles vão jogar os ídolos fora,
vão lançar aos morcegos, uma forma de dizer de desprezo, né? Vão jogar aquelas topeiras que eles fizeram aos morcegos, seus ídolos de prata e ouro, tudo será lançado fora, que antes se fizeram para se prostrar. Verso 21, e meter-se-ão pelas fendas da rocha, vão se esconder em meio às rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor. É o dia do Senhor, como diz no verso 12, a presença maravilhosa, espantosa, que causa temor para aqueles que andam no pecado e na idolatria, e por causa da glória da sua majestade. Mencionando, como mencionou no verso 19, glória da sua majestade, verso 21, repete a glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Duas vezes fala no verso 19 e no verso 21, isso é que é certo, o juízo é vindouro. Quando a Bíblia repete duas vezes, uma espécie de eco, uma repetição, é que quer dar ênfase naquilo que vai acontecer. Afastai-vos, pois, ó homem, cujo fôlego está no seu nariz. Todo homem, o fôlego apenas está no nariz. Esse fôlego que a gente tem é Deus que dá. A hora que Deus quiser, Ele tira a nossa respiração, pronto, nós viramos aí um cadáver, né, sem respirar mais. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar. O que é o homem, não é? Para que o estimes tanto. Capítulo de número 3, continua a glória, esse juízo do dia do Senhor e a purificação de Jerusalém. Porque eis que o Senhor, Deus dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado. O bordão e o cajado era que eles tinham, né? O bordão do reino, o cajado de pastor para guiar o povo. Mas dizia que o Senhor ia tirar esse bordão, o reinado e o cajado de pastor para guiar. E todo sustento de pão e toda a sede de água. O valente e o soldado, e o juiz, e o profeta, e o adivinho, e o ancião. Aqui mostra a quantidade de diferentes classes que havia. Valente, os homens de valentes, normalmente eram os generais, não é? Os homens mais chegados ao rei. O soldado, eram aqueles que lutavam do lado dos mais valentes. O juiz, que julgava as causas. Às vezes os filhos dos reis eram tidos como juízes. O profeta, outra qualidade. O adivinho, né? O profeta às vezes também era chamado de adivinho. E o ancião, o capitão de 50, o respeitável e o conselheiro. Havia também o sábio entre os artífices, aqueles que faziam obras de artifício, e o eloquente. Dar-lhe-ei jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. Faz lembrar Jesus falando, né? Que o amor de muitos se esfriaria, um entregaria o outro. Nessa época, o menino se atreverá contra o ancião, já não há mais respeito. Normalmente, no Oriente, em Israel, os anciões, quando falavam, os jovens se calavam. Mas aqui o menino vai se atrever contra o ancião, o vil contra o nobre, uma verdadeira anarquia, não é? Quando algum for ter com seu irmão a casa de seu pai, dizendo, tu tens roupa, sê nosso príncipe e toma sob a tua mão essa ruína. Quer dizer, fala da ruína que o povo vai estar. E fala de uma verdadeira anarquia, uma falta de respeito do jovem contra o ancião, do vil contra o nobre. E naquele dia levantará essa voz dizendo, não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão, houvesse alguma.
não me ponhais por príncipe do povo. Até os que querem ser postos por príncipe rejeitarão assumir o príncipe dessa ruína em que o povo irá se encontrar. Porque Jerusalém tropeçou. Olha só, Jerusalém tropeçou. E Judá caiu, né, deixando o seu Deus, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. O pecado que o homem pratica, a perversidade, irrita a Deus, chama irritação aos olhos da sua glória, porque Deus vê tudo, Deus está vendo, e aquilo trazia irritação aos olhos de Deus. A aparência do seu rosto testificam contra eles e publicam os seus pecados como Sodoma. Novamente aqui é chamado de Sodoma, no primeiro capítulo nós vimos. Também no capítulo 11, Jerusalém é chamado de Sodoma e Egito, no capítulo 11 do Apocalipse. Não é? Era uma forma de dizer das cidades pecadoras do Antigo Testamento. Não os dissimula, ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmo. Eles pensam que fazem mal contra o Senhor, mas na verdade fazem o mal contra si mesmo, porque o Senhor há de julgá-los. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Para o justo sempre há uma esperança. Então dizei aos justos que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Para que o povo fosse justo, não é? O que Deus pede do povo é que o povo temesse ao Senhor ouvindo a sua voz. Para que o povo servisse o Senhor, seguisse ao Senhor, desse ouvido sua voz, não se rebelasse e andasse em justiça e praticava a justiça a favor do seu próximo, né? Principalmente julgasse a causa da viúva, do órfão, do necessitado. Ai do ímpio, aqui vem outro ai de julgamento, né? Nós vimos um ai no primeiro capítulo, no verso 4, ai da nação pecadora. Agora no capítulo 3, verso 11, ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Ai da nação pecadora, ai do ímpio, porque mal lhe irá, verá a recompensa das suas mãos se lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres. Olha só, a opressão vinha até das crianças e das mulheres. Estão à testa do seu governo. Ah, povo meu. Deus ainda chama de povo meu. Os que te guiam, te enganam e destrói o caminho das suas veredas. Ou seja, a corrupção começava na liderança. Aqueles que guiavam o povo, enganavam o povo e destruía o caminho das suas veredas. O Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. O Senhor é o juiz de toda a terra que julga toda a iniquidade, julga os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciões do seu povo, que eram os líderes, né, os mais velhos que governavam, contra o ancião do seu povo e contra seus príncipes, e que fosse vós que consumistes esta vinha. Israel era considerado como a vinha do Senhor, e esses anciões e príncipes consumiram essa vinha. E o espólio do pobre está em vossas casas. Oprimia o pobre, não julgava a causa da viúva ou do órfão, apenas queriam mais, e tinham se tornados avarentos, não é? Queriam mais o ganho, e oprimia o espólio do pobre está em vossa casa. Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre? Deus é contra toda e qualquer opressão que é feita ao pobre. Diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Jesus, quando veio, ele tinha o cuidado dos pobres. No livro de Gálatas, Paulo menciona
que ele tomava cuidado também dos pobres, que ele recebeu esse mandamento, não é? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos, diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltaram, as mulheres estavam exaltadas, acabou aquela humildade, aquela submissão, e andavam de pescoço erguido, olha, mulheres atrevidas, andando de pescoço erguido, orgulhosas, e tinham olhares imprudentes, tinham olhares maldosos, olhavam para os homens com desejo, né? Olhares imprudentes, e quando andam, que vão dançando, cascavelando com os pés, dando sinal para os homens, não é? Tinham se tornado mulheres onde a piedade já não havia mais. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor queria julgar, ia trazer a tinha. A tinha era como praticamente a praga, parecida com de lepra. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá à descoberta a sua nudez. A nudez que elas faziam em oculto, o Senhor iria pôr à descoberta. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite das línguas, das ligas, usavam ligas, e das redezinhas e as luetas, iam tirar, e os pendentes, que era tudo usado para atrair as manilhas, e as vestes resplandecentes. Tudo que elas queriam era usar vestes resplandecentes, sedutoras, e aqui o Senhor ia julgar. Os diademas eram uma espécie de coroas que eram colocadas, né? Aqueles enfeites, e os enfeites no braço, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadadas. Note que aqui a vaidade tinha tomado conta das mulheres. Elas queriam vestes resplandecentes, enfeites no braço, estavam andando igual as mulheres cananeias, caixinhas de perfumes, arrecadada, anéis, joias, pendentes no nariz, estavam andando, né, com verdadeiro ornamento igual mulheres cananeias, em vez de andarem humildemente com o Senhor. Parece que os costumes do povo da terra tinham os afetado grandemente. A Bíblia também diz para o crente que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Tem gente que segue tudo que é a moda do mundo, né? Aí bota brinco no nariz, bota brinco no umbigo, bota umas brincos na orelha, seguindo todas as modas do mundo, né? Deus não se agrada disso. Está aqui claro no livro do profeta Isaías, no capítulo 3, os anéis, as joias. Pastor, é pecado usar o anel? Não, não é pecado usar anel, mas se você se adapta aos costumes igual do povo e quer andar igual ao mundo, né? Então tem algo aí errado. O que está te influenciando não é Deus ou a palavra de Deus, mas sim o mundo. E era o que estava vendo aqui, os anéis, as joias, pendentes no nariz, as vestes de festa. Elas só queriam andar de vestes de festa. Os mantos e as coifas e os alfinetes, não é? Eram umas verdadeiras árvores de Natal ali, toda enfeitada. Os espelhos e as campainhas de linho finíssimo, né? Punham campainhas, conforme andava, fazia o barulho, atraíam, não é? Campainhas finíssimas. E as toucas e os véus, tudo uma verdadeira vaidade. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor? Olha só, usava perfume, mas em vez de cheiro suave havia fedor. Qual fedor aqui? O fedor do pecado. E por cinto, uma corda, não iam mais usar o cinto, uma corda, e um lugar de encrespadura de cabelos, iam ficar calvas. No lugar da encrespadura ia haver calvície. E em lugar de vestes largas, vão vestir silício, para se humilharem. E queimadura em lugar de formosura. Está falando do verdadeiro ataque. Quando viesse, a cidade seria incendiada, em vez de formosura, iam ter queimadura. Teus varões cairão à espada. Quando Deus trouxesse os inimigos, os exércitos, os teus valentes na peleja, e as portas da cidade gemerão e se carpirão,
e ele se assentará no chão desolada. Olha que situação eles iam enfrentar aqui, né? Então, do capítulo 2 ao 4, nós estamos vendo um verdadeiro julgamento. Continuando ainda, para concluir, essa visão começa no capítulo 2 e ela vai até o capítulo 4, verso 6. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes, tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. 7 mulheres iam se oferecer a um homem para que ele tirasse elas do opróbrio, não é? E quer dizer, os valentes iam cair, os homens iam, teus varões, como diz um 3:25, cairão a espada, teus valentes na peleja, ia sobrar mulheres que iam ficar no opróbrio, viúvas, porque não atentaram para a palavra de Deus. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes, então somente queremos ser chamados pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Sobraram as mulheres aqui, não é? Naquele dia, aí vem a esperança de um renovo. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. O fruto da terra, essa expressão vem lá de Gênesis 4:3, né? Fruto da terra que Caim trouxe. Levítico também 23:39 fala do fruto da terra. Números 13, 20 e 26, Deuteronômio 1:25, Josué 5, 11 e 12, e agora Isaías 4:2. E será naquele dia será que aquele que ficar em Sião, verso 3, e será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Note que Deus fez uma purificação, tirou, e aí naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza. Deus iria renovar a cidade e de glória, o fruto da terra excelente, para que os que escapassem de Israel. Será que aquele dia iriam ficar em Sião, permanecer em Jerusalém, será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Inscritos, não é? Faz lembrar os que estarão inscritos no livro da vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e o espírito de ardor. Ao espírito de justiça, espírito de ardor que o Senhor irá limpar. Criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia. Faz lembrar a nuvem que acompanhava o povo de Deus através do deserto. O Senhor trará uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo, lembrando esse renovo do Senhor, aquele concerto que Deus como trouxe o povo de Israel do Egito, com a nuvem de dia pelo deserto e a sua coluna de fogo à noite, um resplendor de fogo chamezente de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Agora será protegido o Monte Sião, Jerusalém, por causa da presença do Senhor. E haverá um tabernáculo, lembrando o tabernáculo no deserto, para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Esse tabernáculo é a presença do Senhor. Nós devemos nos refugiar no tabernáculo do Senhor, na sua presença. Haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Interessante, a mensagem começa no capítulo 2, falando dos últimos dias, da paz, que as nações gozarão. Aí ela vai para um
período de juízo, declara o pecado da idolatria, declara o pecado da avareza, da opressão, declara a vaidade das filhas de Sião, a maldade deles, por que vão cair a espada, e aí depois volta para o renovo, volta para a proteção de Deus, para que o Senhor esteja novamente com eles, não é? Então, nós vemos aqui nesse capítulo 2, do verso 1 a 4, que Isaías se visa o reinado milenal de Cristo. Nós vemos o monte do Senhor, no verso 3, que fala de Jerusalém. Trata-se do Monte Sião, onde foi edificada a cidade de Jerusalém, com seu belo e santo templo. O Monte Sião eleva-se acima dos demais morros circundantes de Jerusalém. E na sua visão, Isaías viu todas as tribos e povos da terra subindo dos vales até o monte de Deus, a fim de prestar homenagem a Cristo. Em contraste com isso, com as crises de guerra que ameaçavam o mundo de seus dias, Isaías pôde ver o milênio como uma época de paz universal. Eles se converterão, suas espadas em relhas e arado, enxadão e suas lanças em foices. Uma nação já não levantará espada contra outra nação. O profeta também compartilhou essa revelação dos planos futuros que Deus tinha a fazer com Jerusalém e Judá. O povo, infelizmente, estava envolvido no pecado. Nós vemos que depois de falar desse momento glorioso, mostra que o povo estava no pecado, que ignorou os apelos de Deus. E de novo Isaías esforça numa tentativa de convencer o povo a mudar o caminho, expondo os planos de Deus consoante ao futuro próximo. Num esforço final, desperta a nação, explica que ele permitiria que eles sofressem o exílio, o sítio do povo, o sítio da Assíria. Apesar do desastre que viria, houve também uma mensagem de esperança no final. A promessa da parte de Deus de não abandonar o seu povo totalmente. E profetiza novamente a época milenal, falando desse renovo do Senhor, no capítulo 4, do verso 2 e 3. Renovo seriam como um broto de uma árvore, que é podada e que ao ponto da extinção, depois de um certo tempo, brota novamente, volta à vida, dando muito fruto na estação própria. Então a mensagem começa na forma milenar, passa pelo juízo, pela vaidade das mulheres, das filhas de Sião, a purificação que Deus faz e volta ao renovo. Uma podada, como se poda uma árvore, e aí nasce o renovo. Amém? Com isso conclui essa segunda visão de Isaías. Tá bem? A segunda visão que vai do capítulo 2, verso 1 ao capítulo 4, verso 6. Com isso nós já cobrimos mais 3 capítulos desse profeta maravilhoso. Primeira visão, capítulo 1, segunda visão, capítulo 2. Aí Isaías vai contar uma parábola no capítulo 5, a parábola da vinha e a sua aplicação. Jesus também contou uma parábola mais ou menos semelhante da vinha em Mateus, dos trabalhadores da vinha. Muito bem, com isso nós concluímos. Se você tem gostado desse canal, coloque aí um sinal de joinha, ajude-nos a divulgar. Esse é o único canal no YouTube Comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Esperamos que você desperte o desejo de estudar as Escrituras, meditar nela, porque elas contêm a vida eterna e são elas que testificam de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Voltamos para continuar esse comentário maravilhoso, o livro do profeta Isaías. Deus abençoe.